eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós sabemos, já conhecemos essa passagem, Zaqueu, o publicano, que subiu para ver Jesus. Jesus manda ele descer e vai para a casa dele. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Falou isso para um pecador. Amém? Ele estava correndo para ver Jesus, mas ele pensa que não, mas Jesus estava vendo ele. E Jesus enxerga ele e manda ele descer e fala isso: porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, 7, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Amém? Esses que falaram isso, eles não se achavam pecadores. Então, criticou ele. Então, é da vontade do Senhor ir na casa de um pecador. Amém? É o que está escrito. Por isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Amém? Foi depois disso que o Senhor pronunciou essas palavras, que a salvação chegou. Depois que o coração dele tinha sido transformado. Um ladrão quer devolver tudo o que tem. Porque para ele, aquela presença ali era melhor do que tudo que ele tinha. Amém? Então, a Bíblia está afirmando que a salvação, quem é que não sabe disso aqui, né? Mas o Espírito Santo afirma que a coisa mais fácil que tem é esquecer disso. A salvação vem por meio de Jesus, mais ninguém. Porque é só Jesus que salva os pecadores do fogo do inferno. Então veio buscar salvar os pecadores, os indignos. Pessoas que em nome de Jesus, que nunca iriam se voltar para Ele. Nem povo nós éramos. E o Senhor Jesus, mesmo assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes entregou para morrer em nosso lugar, por nós. Então, Ele fez essa obra. Amém, irmão? Então, vira e mexe tem que voltar para a gente começar a caminhar mais. Amém? E um conselho do Espírito Santo, que a oração seja sempre nesse tom. Entendeu? Nesse tom. Porque nós estamos falando com o Rei. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E não vem de vós. Isso é eterno, essas palavras são eternas. Pela graça sois salvos, por meio da fé, que ninguém tem. E isso não vem de vós, não vem de homem nenhum, não vem de ninguém. É um presente de Deus. É um dom. É um dom. A fé é um dom que só pode ser gerado através da ministração da palavra. E o propósito disso não vem de vós, propósito,
para que ninguém se glorie. Eu me gloriar pelo conhecimento que eu já tenho, eu não tenho amor. E se não tiver amor, sou um miserável perdido ainda, cheio de conhecedor de todos os mistérios. A Bíblia diz que eu posso conhecer todos os mistérios e não ter amor. Eu vou para o inferno. E a iluminação dos olhos do nosso entendimento, sabe o que ele criou? E foi só uma ofensa que condenou todo mundo. Mas a salvação veio por causa de muitas ofensas. Então algo é muito melhor, Muito melhor. O que ele iria dar depois suplantaria tudo. Tudo. Foi por causa, só lá foi um pecado, separou todo mundo. Só eu pratiquei quantos? Só um ser humano. Mesmo assim, ele morreu por todos. Ele pagou a dívida de todos, só aceitar, só crer. Amém? Para salvar o mundo todo. Então, em nome de Jesus, e essa salvação, ele coloca algumas obrigações, algumas condições para nós. Ele impõe algumas coisas para nós. Tem que receber essa palavra como criança, para ser salvo. Tem que orar. Quem ora? Aquele que fala assim, não sou pecadores como eles são, até na oração dando desculpa e me protegendo. Mas aí aquele que subiu, sou um miserável, não tem nem condição de olhar para cima. Quem desceu justificado? Diante do rei, aquele que se humilha. Amém? E é renúncia. Chega agora, é minha vez. Ele já fez. Combater contra o mundo e com ele vai ficar de pé. Vai ficar de pé porque nós estamos com aquele que já venceu o mundo. Já venceu. Então nós não temos desculpa, porque estamos com aquele que já venceu o mundo para nós. Lutamos contra um adversário que já foi vencido e o vencedor veio morar dentro de nós. Nos unimos a Cristo. Então não tem mais ociosidade, não tem mais covardia, porque eu fui salvo. Ele morreu para salvar de nós, como foi orado. Me livrar de mim. A presença dele me livra de mim. Ali estava o Zaqueu publicano. Depois que Jesus chegou lá, o Zaqueu publicano ladrão, agora é um santo. Porque ele repousou na casa dele e ele disse, eu vim salvar o que se havia perdido, eu vim buscar e salvar. Buscar da onde? É tirar do império das trevas, é tirar do eu, tirar o orgulho miserável que todo ser humano tem, não interessa se tem dinheiro ou não, todos são orgulhosos. Tu vê alguém todo sujo, uma coisa que não dá para falar nada, tu vai conversar todo orgulhoso, porque é miserável por natureza. Não depende de posição social, não depende. Um miserável, porque ele precisa da salvação porque ele é cracudo? Não, ele precisa da salvação porque ele está com a semente de Adão. Por isso que ele peca. E a Bíblia diz que ele veio salvar o que se havia perdido. Todo mundo perdido na terra. E ele veio salvar para todos. E eu tenho que revelar, porque ele entrou aqui na casa e repousou aqui e mora aqui. Eu tenho que revelar que ele me salvou. Eu não posso me manifestar. Eu concordo com o pensamento de Jesus. Porque eu fui salvo. A vida não é mais inútil. Ele me salvou da corrupção que há nesse mundo. E nós estamos tendo tempo para revelar que fomos salvos. Revelar as virtudes dele que se encontram em nós. Como pode um pó? Foi falado. Entender que um pó pode resistir
a vontade dele. Mas a vontade dele não faça, e faça, que está revelado aqui, antes, sem nós sabermos disso, ele foi e revelou o amor dele, lá na cruz, para nos salvar. Para entender a renúncia, para entender as exigências, tem que primeiro entender esse amor derramado lá na cruz. Toda a glória deixou para trás, veio como homem e passou o que passou para nos salvar. É esse amor, quando entra aqui, é que eu entendo. Esse amor imensurável que ele revelou por nós. Porque é muito fácil entender o amor dele, essa potência, esse poder dele, quando ele manda a chuva. É muito fácil entender que ele preserva a vida. É muito fácil entender que ele que sustenta o sol. Mas com a iluminação do Santo Espírito, é fácil entender que ele que sustenta a vida espiritual também. E transforma um mau caráter num bom caráter. Porque aquele que sustenta o universo desceu o próprio Filho e viveu aqui, morreu em nosso lugar, e um poder sobre-humano que foi revelado em Jesus, indo para a cruz, depois saindo do túmulo, é o mesmo poder que opera no homem interior dos seres humanos. Então é fácil de entender como pode o pó miserável daquele homem chamado Saulo ser transformado num servo maravilhoso dele. Porque entendeu. E com os olhos do entendimento sendo iluminados, nós podemos entender também e enxergar que a vida aqui é um lixo, que esse mundo está perdido, que esse mundo está em trevas, os seres humanos são trevas também e carecem dessa luz. A resposta para a humanidade, a solução para a humanidade, chama-se Jesus Cristo. Jesus, mais ninguém. Tu vê que as outras religiões sempre querem aniquilar o Filho, esconder o Filho. Aí vem a Bíblia faz assim, ó, Jesus, 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 mas o mundo miserável, Pedro, Maria, Allan Kardec, e vai falando todos eles, vai jogando, e a própria igreja protestante falando, John Bunyan, Calvino, John Wesley, e vai falando, mas a Bíblia não fala. O apóstolo Paulo, Pedro, João, eles continuaram falando aqui escrito, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles só falaram de Jesus, ele é a pedra principal. Pedro, que diz que é a pedra principal, falou, Jesus é a pedra principal. Tudo mentira. Só ele que pode salvar. Então, onde há um resquício, um pouquinho de mentira, leveda toda a massa. Então, mas também onde tu vê que não tem mentira, tu vê a frutificação, tu vê a salvação sendo manifestada. Alguém com os olhos não mais nessa terra, com os olhos no céu, agindo de acordo com essa palavra. E são esses, acredito, são esses que estão em Cristo e vivem em Cristo, se alimentam de Cristo, glorifica a Cristo, santifica a Cristo no coração, é que vai subir. Vai subir. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura. A bênção é essa, não ter mais o homem que só mata o corpo, só vai matar o corpo, não dá para separar a gente do Senhor. A bênção é essa. A bênção é essa. Então, é um poder sobre-humano para me livrar de mim. Tinha que ser um poder de cima. Na terra ninguém conseguiu me livrar de mim. Minha mãe me deu vários conselhos, eu ignorei todos. Eu vitorioso. Causei inferno na nossa vida, mas eu triunfava com as minhas vontades. Mas chegou alguém que falou, para! Acabou. Aí acabou. Acabou. Pum, parou. És tu, Senhor, o que queres que eu faça? Eu mergulhei aqui sem ter qualquer coisa para leitura. Eu não queria saber de leitura, não, mas eu não entendo nada. Mas ele falou assim, vai para aí. Eu fui.
Ele foi falando, iluminando. Aí depois ele fala, eu chamo as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Ele faz isso para quê? Para que nenhuma carne se glorie de mim. Não vê que não são muitos intelectuais, bom de conversa, que eu chamo os tipos mais os analfabetos, para confundir a sabedoria desse mundo. É só abrir a boca. Eles lá se irritaram. Quem é esses indoutos que está querendo pregar para nós? Mas esses indoutos estavam cheios da graça de Deus, a vida do Senhor. Amém? Se até alguns que trabalham aqui fora falar, o meu pastor, ele ensina a gente, é? E se tu falar para ele assim, ele é motorista no caminhão, é mesmo? É isso, irmão. Já me olharam, eu falei, eu sou pastor, olharam para minha roupa suja, fez assim, ó. Porque é normal. Se tivesse com os olhos lá em cima, olhava dentro, não olhava o externo. Porque Deus não olha como o homem olha. Então a salvação não é para pastor só nenhum, não é para líder nenhum. A igreja, o cabeça é Cristo, o Salvador é Ele, e não é só para liderança, é para todos. Não podemos, os irmãos, muitos estão no engano, se submetendo a uma liderança carnal, suja, achando que eles são os mediadores entre Deus e o homem. Não é. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O líder tem que falar isso, que a intimidade é para todo mundo, não é só para o pastor. A salvação é para salvar o mundo todo, inclusive aquele que era um miserável, agora é pastor, mas foi um miserável e ele que santificou. Entender isso, que a glória é dele. A salvação é dele, o cabeça é ele é o dono, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, juiz dos vivos e dos mortos. Quem edifica a igreja? E tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele, eu sou dele, vocês têm que ser dele, tem que revelar que é dele, não é mais de vocês. Eu não sou de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, eu sou dele, ele é o dono. E vamos morar com ele. Ele é o noivo, a gente é a noiva, é o que a Bíblia diz. Ele provê tudo para a noiva, protege, preserva, guarda, alimenta. E tem feito isso conosco. Não vou me posicionar com ninguém e revelar que eu sei, revelar que sou melhor. Não, ele precisa do amor de Deus em Cristo Jesus naquele coração. Ele veio salvar. Quem está conosco não está para mais nada, ele quer, os dias estão maus, está vendo aí que está tudo acontecendo, então ele continua só querendo uma coisa, salvar. Ele não quer que tu ganhe mais dinheiro, ele não está preocupado se alguém está ficando doente ou não. A doença espiritual é que ele veio curar. Que seja esse o nosso pensamento, que seja o nosso estilo de vida, priorizar. Eu preciso ter os olhos do entendimento mais iluminados, eu preciso enxergar melhor. Eu acordo, eu priorizo ainda as coisas da terra. O mundo consegue me sufocar. Então eu estou com problema ainda da salvação. E meditando e orando, se for preciso, ainda como miserável, faça. Se a alegria da salvação ainda não tomou conta, faça isso. E que torne um hábito, porque já já você vai ver a diferença, revelando com a tua vida da miséria que tu é sem Ele, totalmente dependente da graça dEle, para viver nele, por Ele, para Ele, só assim, porque Ele não tem intimidade com quem ignora a palavra dEle. A igreja de Laodiceia, qual era o problema dela? Ignorava. Estamos escutando, não estamos escutando? Estamos escutando, não estamos escutando? Se eu sair amanhã, levar a minha vida, nem
nem estou aí para as advertências que ele me deu no domingo. Sou a igreja de Laodiceia, estou morno. Está repreendido em nome de Jesus. Que o vigor espiritual, que o desejo de crescer, o avivamento, que seja uma realidade em nossas vidas. A alegria, ele colocou de pé. Para quê? Colocou de pé. Para falar assim com outras pessoas, com quem eu estou conversando, tem que ser nesse tom. O propósito, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. As minhas palavras, as minhas ações, o desejo, a mensagem é essa, desperta tu que dorme, porque está dentre os mortos ainda, levanta-te. Para Cristo, quando eu estou falando com alguém, o propósito é esse. Que Cristo te esclarecerá. Quem? Cristo. Que Cristo te esclarecerá. Quem? Eu? Pastor? Qualquer liderança? Não, a Bíblia. E quem escreveu, sabe quem foi? Paulo. Foi Paulo. Mas ele sabe que nem é ele que faz. Por isso que está escrito, o Espírito Santo usou ele para falar, levanta-te dentre os mortos. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele se anulou nessa mensagem, como em todas as mensagens, porque é Jesus que faz a obra. O Salvador, nós precisávamos dele. Ele veio. Amém? E que possamos revelar durante a semana que ele, assim como falou, Zaqueu, importa que hoje eu repouse na tua casa. Essa palavra é Jesus vendo o coração, fala assim, vou morar na tua casa. Que na verdade a casa de Zaqueu se tornou a casa de Zaqueu, não passou a ser mais dele. Jesus foi morar lá. E só passou a morar lá depois que Zaqueu, com as palavras, com as atitudes, revelou para Jesus, Senhor, eu não moro mais aqui. Eu não estou mais aqui. Aí Jesus foi, aí dá para me habitar. Amém? Chegou a nossa vez. Quem está preocupado com a salvação, entenda, é sério. Chegou a minha vez. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Talvez ele falou, talvez no livro dele, está escrito lá, sabe o quê? Mário Luiz, 17 de março, não passa disso. Acabou. Então ele vem me dar essa advertência quando? Antes de eu ir, me deu hoje. Para mim, tomar posse da salvação dele. Me esquecer que eu vi que eu só me prejudiquei, eu nunca fiz nada para me salvar. Mas ele veio me salvar. Então vamos tomar posse em nome de Jesus dessa salvação. Reinaremos com ele em vida. Está escrito, em vida aqui, reinar, passar por todos os inimigos, reinar, vencer a carne, vence o mundo, vence as tentações, vence tudo, reinando em vida. Romanos 6,17. A morte, o pecado reinou na morte. O pecado reina na morte. Onde há pecado, a morte se encontra. Mas onde há de Jesus, há um reino de vida. Seja essa a revelação de nossas vidas, que está sendo revelado que eu fui salvo. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.